Donald Trump, aproveitando a guerra no Oriente Médio, cancelou de vez as sanções sobre o petróleo russo. Anteriormente, os Estados Unidos suspenderam as sanções contra o petróleo russo e a frota sombra devido à guerra no Irã, mas apenas por um mês e somente para a Índia. A Casa Branca permitiu que a Índia comprasse o petróleo russo já carregado em petroleiros para amenizar a crise do petróleo causada pela guerra na principal região produtora de petróleo do planeta, no Golfo Pérsico. Mas hoje mesmo, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou que Washington pode continuar flexibilizando o regime de sanções em relação à exportação de petróleo russo devido aos combates em andamento no Oriente Médio. Segundo ele, enquanto durar a guerra, os Estados Unidos podem suspender totalmente as sanções petrolíferas ao Kremlin. Aqui está a primeira consequência. O petróleo russo do tipo Urals está sendo vendido pela primeira vez com um prêmio em relação ao Brent de referência. Isso ocorre nos portos da Índia, devido ao aumento da demanda. O preço da cesta de referência Brent aumentou 25% na última semana, chegando a quase $90 por barril. Ao mesmo tempo, os preços do Ural superaram esse crescimento, subindo, na verdade, 50%, e isso ainda está longe de ser tudo. Meu nome é Alexei Pechy e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo, para que os algoritmos do YouTube recomendem este vídeo para o maior número possível de espectadores. E por favor, inscreva-se no meu canal do Telegram Pechy News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, Donald Trump, aproveitando a guerra contra o Irã, decidiu ajudar Vladimir Putin e está cancelando as sanções petrolíferas contra a Rússia. Washington pode continuar a flexibilizar o regime de sanções sobre a exportação de petróleo russo devido aos combates em andamento no Oriente Médio. Foi o que declarou o chefe do Ministério das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent. A seguir, a citação dele. Devido à escassez temporária de petróleo no mercado mundial, permitimos que a Índia recebesse petróleo russo. Também podemos suspender as sanções sobre o fornecimento de outro petróleo russo. E segundo Bessent, centenas de milhões de barris de petróleo sob sanção estão neste momento em petroleiros no mar. E os Estados Unidos estão considerando a opção de suspender as restrições à venda desses volumes para criar um excesso de oferta. Washington vai anunciar as decisões tomadas para aliviar a tensão no mercado de petróleo causada pelo bloqueio de fato do Estreito de Hormuz devido à guerra contra o Irã. Embora na véspera, lembro que Donald Trump afirmou que sim, não há mais problemas, já desbloqueamos o Estreito de Hormuz, está tudo sob controle. Por isso petroleiros navegam livremente ali. E isso chocou, muitos até mais do que a declaração anterior do próprio Scott Bessent. Em 6 de março, os Estados Unidos suspenderam as sanções contra o petróleo russo e a frota sombra devido à guerra no Oriente Médio, mas apenas por um mês e somente para a Índia. A Casa Branca permitiu que a Índia comprasse o petróleo russo já carregado em petroleiros para amenizar a crise do petróleo causada pela guerra. Guerra em uma região-chave de produção de petróleo do planeta, ou seja, no Golfo Pérsico. E ontem, aquele mesmo Bessent afirmou, e cito, que foi intencional. Uma medida de curto prazo não trará benefícios financeiros significativos para as autoridades russas, pois ela permite apenas transações com petróleo que já está no mar. Índia e China foram os principais compradores do petróleo russo após sanções impostas pela invasão da Ucrânia. No entanto, pouco antes do ataque ao Irã, os Estados Unidos, com sanções e tarifas, convenceram a Índia a reduzir o comércio de petróleo com os russos selvagens. Como resultado, volumes significativos de petróleo russo ficaram presos no mar em petroleiros aguardando compradores. E Putin oferecia descontos simplesmente astronômicos nesse petróleo que ficou preso em petroleiros em alto mar só para que alguém o comprasse. Mas ninguém queria se envolver com os russos, e esse petróleo ficou semanas parado em petroleiros em alto mar, esperando que alguém o comprasse. Na Rússia, as empresas petrolíferas precisaram cortar a produção por falta de espaço para armazenar o petróleo. Aqui é importante explicar um ponto fundamental para sermos mais objetivos. Os analistas alertaram que a Índia, de qualquer forma, teria retomado a compra desse petróleo, mesmo que os Estados Unidos não tivessem retirado as sanções. Por dois motivos. Primeiro, a Índia, mais que as
grandes economias do mundo, sofrerá com a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, pois recebia quase metade de todo o petróleo importado através do Estreito de Hormuz, e a Índia praticamente não tem reservas estratégicas. Enquanto a China acumulou reservas capazes de substituir totalmente todas as importações de petróleo por 3 a 6 meses, a Índia tem estoques, na melhor das hipóteses, para algumas semanas. A Índia só recentemente deixou de comprar grandes quantidades de petróleo barato, petróleo russo sob sanções, e ela tem muitos esquemas e conexões estabelecidas com vendedores russos e a frota sombra para retomar rapidamente esse comércio. A Índia se despediu disso há pouco tempo. Mas há ainda outra verdade. O afrouxamento das sanções e o aumento dos preços do petróleo beneficiam a Rússia, por mais que o ministro das Finanças americano Bessent tente convencer do contrário. Antes do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, a Rússia vendia cada vez menos petróleo e gás para o exterior devido à pressão das sanções ocidentais contra o Kremlin e a frota sombra de petroleiros. No mar, em petroleiros, em 4 de março havia oficialmente 120 milhões de barris de petróleo russo. Grande parte desses volumes não tinha comprador final. E a maioria desses petroleiros da frota sombra está atualmente ancorada em águas asiáticas, perto da costa da Índia. Depois que as sanções forem retiradas da Índia, será muito mais fácil para a Rússia vender esse petróleo, e não só mais fácil, mas também mais caro. Aqui está uma notícia que acompanhou essas declarações de Scott Bessenta. O petróleo russo do tipo Urals está sendo vendido com prêmio pela primeira vez, em relação ao Brent, nas entregas para os portos da Índia, devido ao aumento da demanda relacionado à guerra no Oriente Médio. O preço da cesta de referência Brent aumentou 25% na última semana, chegando a quase $90 por barril. Ao mesmo tempo, os preços do Urals russo superaram esse crescimento, subindo de fato 50%, atingindo a marca de $68,6. A partir dos $45 por barril no final de fevereiro. Ou seja, o aumento do preço do petróleo russo é 2 vezes maior do que o do americano. Desde 2022, o petróleo russo tem sido negociado na Índia com um desconto de alguns dólares em relação ao Brent. Já que Moscou foi obrigada a redirecionar as exportações para a Ásia após a União Europeia impor um embargo à compra de matérias-primas russas. Nos últimos anos, as refinarias indianas têm utilizado ativamente o petróleo da Federação Russa. Mas agora essa Rússia atrevida pode aumentar o preço desse petróleo. Aproveitando a situação do mercado, a Rússia estava disposta até a pagar a mais, oferecendo enormes descontos só para que alguém comprasse esse petróleo. Com 120 milhões de barris de petróleo em petroleiros no mar, a Rússia já não tinha onde armazenar esse volume. Além disso, se esse passo por parte da administração Trump realmente vai ajudar muito alguém além da Rússia, não será possível agora acalmar os mercados mundiais e afastar a ameaça de uma crise energética em grande escala na Europa e na Ásia. No caso de um bloqueio prolongado do Estreito de Hormuz, por onde antes da guerra eram fornecidos 25% do petróleo e derivados do Golfo Pérsico para o mercado mundial. Cerca de 80% de tudo isso ia para a Ásia, por isso nenhum barril russo vai acalmar a situação. Mas só se Trump realmente não revogar totalmente as sanções contra a Federação Russa, assunto que Scott Bessent começou a abordar agora. Mas esse tipo de medida também mina a própria ideia das sanções. Kirill Dmitriev, representante do presidente da Federação Russa, afirmou que discute com os Estados Unidos o afrouxamento das restrições ao petróleo russo. As sanções ocidentais, como mostrou a prática, causam danos à economia mundial. Essa narrativa, na verdade, vinha sendo promovida sem sucesso pela Rússia desde 2014 e pela primeira vez ela teve a oportunidade de usar esse argumento como trunfo. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like se gostou. Cuide-se. Veja a descrição ou use o QR Code. Suas recomendações de publicidade continuam. Até novos encontros e serei grato por qualquer apoio seu. Isso é tudo. Se cuidem. Leyendas.